Olá, muito boa noite. No próximo dia 14 de agosto, a Band Amazonas será a primeira emissora a realizar o debate com os candidatos ao governo do Amazonas. Levando em conta a representatividade na Câmara Federal, o programa será realizado com 5 dos 7 candidatos. As regras foram acertadas em comum acordo com os representantes de todos eles. Os candidatos que ficaram de fora do debate foram convidados a participar de uma rodada de entrevistas aqui no Band Cidade. Na semana passada, nós já recebemos o candidato do PSTU, Herbert Amazonas. E hoje recebemos Luiz Navarro, candidato pelo PCB. Muito boa noite, candidato. Obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite, telespectador da Band. Agradecemos esta brecha na legislação que a Band nos convida a participar. Mas quero dizer que esta regra é absolutamente injusta, pois fabrica candidatos de primeiro e segunda classe. Isto fere frontalmente a Constituição, onde diz que todos são iguais perante a lei. Tá certo. Bom, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, que já foi candidato aí algumas vezes, o que levou o senhor a se candidatar mais uma vez ao governo do Amazonas? A receptividade da população às nossas propostas. Nós verificamos que a população, o povo, gostam de fato de nossas propostas. Infelizmente, nós não conseguimos nos eleger devido à grande diferenciação de tempo de televisão e de recursos financeiros, que você pode ver isso claramente. As ruas estão cheias de bandeiras com nomes de diversos candidatos. Isso tudo tem um custo este que nós não podemos bancar. E por isso não chegamos até o eleitor. Gostaríamos de chegar ao eleitor para apertar a mão deles, mas infelizmente isso não é possível devido à falta de recursos. E o senhor se sente preparado para assumir o governo do Amazonas, mesmo não tendo assumido ainda um cargo político? Olha, eu não assumi cargo político, mas assumi cargos administrativos e nos cargos onde passei, as pessoas que foram dirigidas por mim conhecem minha capacidade, sabem do meu tirocínio, sabem da minha competência. E nós não temos dúvida de que faremos um bom governo. Nós pretendemos constituir os conselhos populares. Isto será o início da construção do poder popular. E os conselhos populares, eleitos pela comunidade, nos ajudarão a governar. Bom, o orçamento do Estado ele é dividido aí para atender diversas áreas, cada área com sua especificidade. Esses conselhos populares que o senhor se refere, as pessoas que seriam eleitas, porque o senhor fala de uma eleição, o senhor acha que as pessoas que seriam colocadas para gerir os recursos do Estado, elas seriam também qualificadas para essas funções? Porque elas precisam ter, no mínimo, um certo conhecimento para as áreas que elas vão administrar. Claro, para ser um conselheiro, para poder alencar as prioridades da comunidade para gastar o dinheiro do Estado, é preciso necessariamente ter competência para isto. E, para tanto, nós faremos um perfil que sairá no edital para a pessoa poder concorrer ao Conselho Popular. Não pode ser qualquer pessoa que possa vir a ser um conselheiro. No mínimo, ela terá que ter capacidade para isso. E seria mais ou menos essa metodologia também, caso o senhor fosse eleito, para a escolha do secretariado, por exemplo? Não tenha dúvida, porque dos conselhos populares nascerá o secretário. Não poderia ser diferente se de repente continuar com o mesmo sistema, tirando um secretário do colete do bolso. Estas pessoas eleitas para o Conselho já terá brevemente sido exigido um perfil desta pessoa e este perfil dará competência para essa pessoa vir a ser um secretário de Estado. Logicamente, dentro do Conselho,
nós usaremos o mesmo critério que é usado hoje. De 3 nomes, nomearemos um. Vamos falar agora de algumas propostas, candidatos. Essa semana, 2 acontecimentos aí foram bastante importantes para a economia aqui do Amazonas. O primeiro deles foi a promulgação da PEC, que prorroga aí os benefícios da Zona Franca de Manaus, os benefícios por mais 50 anos. E no dia seguinte houve lá em São Paulo uma resolução onde acabou-se com a guerra fiscal para os bens de informática produzidos aqui na Zona Franca de Manaus. Ou seja, o governo de São Paulo recuou numa redução aí de 6% para o ICMS desses produtos, que foi muito comemorado aqui pelas lideranças políticas, pelos empresários. Apesar dessas 2 conquistas, muito já se fala aí que é preciso agora também se pensar em outros projetos, principalmente voltados para a infraestrutura e logística. O que o seu plano de governo prevê para fomentar a economia do Estado, principalmente aí nessa área de logística, de infraestrutura? Me preocupa verdadeiramente a situação atual. Eu acho que a Zona Franca está em perigo neste momento, porque embora tenha sido aprovada a PEC, não vai deixar de existir investidas contra a Zona Franca de Manaus, como no passado. No passado, já houve um período negro onde houve desemprego, evasão de indústrias do Estado, e o desemprego foi muito grande, foi quase uma catástrofe, quase acaba a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque um paulista assumiu o Senado, a vaga do Amazonas, assumiu um paulista. E isto está para acontecer novamente. Um paulista novamente vai assumir a vaga do Amazonas. Logicamente, os paulistas têm interesse em defender o seu estado. E principalmente um paulista que é um especulador da Bolsa, né? Ele estará muito à vontade para fazer seus negócios, como fez o paulista que assumiu anteriormente e que colocou a Zona Franca num estado de pré-falência. Me preocupa muito isto. Eu acho que, neste momento, os senadores que estão lá e o que vai ser eleito deveriam se unir para realmente defender a Zona Franca de Manaus. As investidas para derrubar a Zona Franca de Manaus não vão acabar só por causa da aprovação desta PEC. Mas o que o senhor pensa que seria possível, como governador, colocar em prática para estimular, para fazer com que o Amazonas não se torne tão dependente da Zona Franca de Manaus? Como governador, é pensamento nosso estimular o setor primário, porque no interior a população depende diretamente das prefeituras e não existe emprego para as pessoas, essa que é a verdade. Nós temos que voltar ao passado, onde nós vivíamos do extrativismo. Nós temos que fomentar a castanha, nós temos que fomentar a juta, nós temos que fomentar as indústrias de base no interior. Por exemplo, nós pensamos em transformar o Amazonas no maior exportador de alevinos comerciais do Tambaqui e do Curimatã. Com isso, começaríamos a mudar o aspecto do interior, gerando emprego e renda para o pessoal do interior. Ainda pensamos também modificar a navegação fluvial para transporte de massa, separando as mercadorias dos passageiros. Os acidentes que aconteceram no passado foram devidos a essa mistura de mercadoria com passageiro. Pensamos em comprar barcos velozes, rápidos, confortáveis, climatizados, para transportar a população e tornar a tarifa zero. A tarifa desses barcos será zero. Com isso, nós pensamos em fomentar as indústrias no interior, o comércio no interior.
Mas, candidato, quando o senhor fala em transporte gratuito, uma empresa, quando ela vem investir, ela visa lucro. Como é que essa empresa se sentiria atraída em vir oferecer esse serviço aqui no Amazonas? O governo daria uma espécie de subsídio para essas empresas? Como é que seria esse transporte gratuito? Não, é pensamento nosso estatizar tanto o transporte coletivo de massa fluvial como o transporte coletivo rodoviário. Só assim poderá haver, de fato, um planejamento, colocando ônibus e barcos confortáveis, climatizados, para que a população possa usufruir. Se deixar na mão do empresário, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer esse tipo de investimento, porque, como você acabou de falar, o que visa o empresário é o lucro. Ele visa o lucro e a acumulação, o que não é o caso do governo. O governo visa o bem-estar do seu povo, da sua população. E, por isso, nós faremos a estatização desses meios de transporte. Tá certo, candidato. Já já a gente continua com a entrevista. O Band Cidade Entrevista desse sábado faz um rápido intervalo. Voltamos já já. Band Cidade Entrevista deste sábado está de volta. O candidato do PCB, Luiz Navarro, que também disputa o governo do Amazonas, é o entrevistado de hoje. No próximo dia 14 de agosto, a Band Amazonas realiza o primeiro debate com a participação dos 5 candidatos que têm representatividade na Câmara Federal, com o objetivo de permitir a todos um espaço para a divulgação de suas propostas. A Band Amazonas abriu uma rodada de entrevistas para os candidatos que não poderão participar do debate. Bom, candidato, vamos falar agora de meio ambiente. Esse mês de agosto terminou o prazo para que os municípios do interior se adequassem, né, à legislação dos resíduos sólidos, uma legislação federal. E a gente percebe que aqui no Amazonas a realidade no interior é muito preocupante. Nenhum município conseguiu se adequar. Apenas Manaus está adequado e não está 100% adequado ainda. Mas os outros municípios estão aí sujeitos a perderem as verbas federais por conta de não conseguirem ter cumprido essa adequação, que era acabar com os lixões a céu aberto. O senhor imagina que o governo do estado pode ser um aliado dos municípios para mudar essa realidade, já que eles reclamam que não tiveram incentivos federais, mas o estado pode também ajudar esses municípios? Não só pode, como deve. O governo do estado deve priorizar imediatamente uma associação com os municípios para dotar as cidades das usinas de compostagens. Essas usinas pegam o lixo orgânico e transformam esse lixo orgânico em energia para movimentar essas próprias usinas. Além disto, fabrico ainda com esse lixo orgânico o adubo. E é pensamento nosso, Manaus, por exemplo, ficaria muito bem servida com 10 usinas de compostagem. Veja bem, o material é nacional, não é complicado construir uma usina, basta vontade política. E, caso sejamos eleitos, nós teremos essa vontade política de dotar não só Manaus, como a maioria das cidades do interior, com associação com as prefeituras. O governo do estado não só pode, como deve imediatamente intervir na construção das usinas de compostagem. Bom, falando em geração de energia limpa, né, dando continuidade aí nessa questão do meio ambiente, o gasoduto Coari-Manaus está pronto, Manaus já recebe parte desse gás que está sendo extraído lá, porém a demanda ainda é pequena em relação à capacidade de produção.
Como é que o senhor avalia, no seu plano de governo, existe alguma proposta para ampliar essa geração de energia por meio do gás, que hoje também está causando um problema ambiental, que por não ter a demanda suficiente está queimando o gás no meio da floresta? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, me causa um espanto como é que são as coisas no Brasil. Aqui no Amazonas existe uma empresa chamada Cigás, que é exatamente para gerir a distribuição e o uso do gás. Só examinando o que está acontecendo com esta empresa, só chegando ao governo do estado é que poderíamos falar por que a empresa não cumpriu com suas obrigações, que deveria ser a obrigação desta empresa estar fazendo isto. Não posso lhe informar porque desconheço qual o motivo que a empresa não está agindo. Tá certo. Agora vamos falar de saúde. O estado hoje, o senhor quer complementar alguma coisa? Eu queria complementar. Veja bem, uma outra coisa, nós temos a energia solar, Manaus, nós temos sol o ano inteiro. Não sei por que motivo os governantes até agora não implementaram o uso da energia solar. Veja bem, nós temos a FAPEAM, nós temos o Centro de Biotecnologia, o que estão fazendo esses órgãos de pesquisas que não inserem na nossa economia o uso da energia solar? Tá certo. Eu ia perguntar para o senhor sobre saúde. O orçamento hoje do Estado para a saúde gira em torno de 2 bilhões de reais, mas a população ainda reclama de alguns problemas estruturais, falta de leitos, falta de medicamentos, falta de médicos. Qual que é a sua proposta para gerenciar melhor? Porque investimentos são anunciados frequentemente, porém os problemas ainda existem. No seu plano de governo, de que forma o senhor pretende gerenciar a saúde no Estado? Não só eu digo, como toda a população sabe que a saúde está em coma. A saúde no Brasil, não é só no Amazonas, mas no Amazonas em particular, há vários governos, existe uma odiosa contratação terceirizada que vem prejudicando todos os profissionais de saúde. O governo não abre concurso público, portanto, está deficiente a quantidade de médicos para atender a população. O que nós faremos de imediato? Acabar com esta odiosa contratação terceirizada e abrir concurso público. E ainda, de sentar com a categoria e discutirmos um plano de cargos, carreiras e salário mais ou menos parecido com o do judiciário. Do judiciário não tem problema nenhum, um juiz vai para o interior, dirige uma comarca e fica lá na comarca resolvendo os problemas da comarca, porque ele sabe que está garantido o futuro dele de promoção e de vinda para a capital. Por isso, nós sentaremos com a categoria exatamente para discutir isso. E abriremos concurso imediatamente. Segurança Pública. Essa semana, a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou aí um balanço dos últimos 2 meses, onde registrou queda na maioria dos crimes. Um deles, o roubo, não apresentou aumento. Mas a gente percebe que, apesar das estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública, nas ruas o sentimento ainda é de insegurança. O senhor acredita que a segurança como é feita hoje no Amazonas, o senhor concorda? O que o senhor mudaria? O programa Ronda nos Bairros, por exemplo, no seu governo continuaria? Olha, administrativamente é um programa que está instalado e você não teria como mudá-lo de imediato. Mas de imediatamente o que nós faríamos com o programa Ronda nos Bairros seria exatamente unir o policiamento com as comunidades carentes, principalmente. Porque só assim, só quem necessita da segurança sabe
como melhor interagir a respeito do assunto. Sem este casamento da comunidade com a polícia, eu assistia à entrevista do secretário. Achei até brilhante a entrevista dele, secretário de Segurança. Mas eu acho que só este caso... eu tenho certeza, não acho não. Eu tenho certeza que o casamento da polícia com a comunidade é o único caminho para resolver os problemas de segurança. E dou um exemplo disto. Existe em São Paulo uma comunidade onde os policiais moram dentro da comunidade. Os policiais que fazem o policiamento da comunidade moram dentro da comunidade. O índice de criminalidade é quase zero. Por quê? Porque a comunidade está interagindo com a polícia. A polícia ouve os anseios da comunidade e procura atender às suas necessidades. Se não for assim, não dá certo. Agora, falando ainda em segurança pública, a gente acaba também relacionando com o sistema carcerário, que no ano passado recebeu aí duras críticas do Conselho Nacional de Justiça, problemas na infraestrutura, superlotação das cadeias. No interior a situação é muito preocupante, presos aguardando já praticamente ali para serem julgados nas delegacias ainda. O que o senhor faria de diferente para administrar o sistema carcerário, que caso o senhor fosse eleito, seria um legado bem negativo que o senhor iria estar assumindo? Mas veja bem, o governador é governador de um poder. A justiça é um outro poder que deve funcionar harmonicamente com o governo do Estado. Então, não pode haver interferência do governador na justiça. Mas eu digo o seguinte, eu como cidadão tenho uma opinião. Eu acho que nós temos que acabar com essa teoria de que prender, colocar na cadeia, dá resultado. Vejam bem, tem crimes que poderiam ser punidos de outra forma, sem essa ansiedade de prender. Por exemplo, no caso do usuário de drogas, tem que acabar definitivamente com essa política de prender o usuário de drogas. Nós temos que descriminalizar as drogas, essa que é a verdade, e criar centros de resgate dos viciados, que não existe, essa que é a verdade. Um minuto, candidato. Todas as famílias que têm um membro seu viciado em drogas, é um terror dentro de casa e não tem para onde eles correrem. O que vai acontecer com esse membro da família é que ele vai acabar sendo baleado pela polícia, porque não tem aonde resgatar a integridade desse viciado. E nós respeitamos a justiça e, se assumirmos o governo, logicamente continuaremos com esta opinião. Tá certo, candidato, nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação aqui no Band Cidade Entrevista. Muito obrigado. E o Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. A gente volta a se encontrar então na segunda-feira no Band Cidade, a partir de 6:50 da noite. Boa noite para você, um ótimo domingo.